Fala galera, tudo jóia? Bem, na aula de hoje a gente vai ver a classe das aves, e aí a classe das aves vai englobar as aves basicamente, né? Hoje em dia a gente já sabe que as aves elas descendem dos dinossauros, então sim, as aves em tese são dinossauros, mas por elas serem tão distintas, principalmente por conta das penas, a gente trata elas como uma classe à parte. Então a classe Avialae é a classe das aves. E aí as aves, de cara, a gente vai ver que a gente divide elas em dois grupos principais. A gente tem as ratitas, que são as aves que não voam, então elas não têm a quilha, que é aquele ossinho que fica no externo deles, aqui está a quilha, né? E aí a quilha ela vai servir para que a gente possa, para que as aves possam, na verdade, né, fixar o peitoral delas. Então o músculo peitoral das aves ele vai ser bem assim. Então aqui ele tem essa função de fixar o músculo peitoral e auxiliar no voo ali. Então as aves que não voam, que são as atitas, elas não têm essa quilha, então o externo delas é exatamente igual ao nosso, é retinho. E aí a gente tem os avestruz, as emas, emus, etc. Então é uma gama de aves que geralmente são bem grandes que não voam, mas tem algumas pequenininhas tipo o kiwi. Então o kiwi é aquela avezinha que bota um ovo que é enorme, mas que, né, ela consegue botar aquele ovo milagrosamente e que ela não voa, né? Então ela é uma das ratitas. E tem as carenatas, que são as aves que voam, que vão ter essa quilha aqui no externo, e essa quilha vai servir para que o músculo peitoral possa fixar, auxiliando no voo. E aí, falando do voo, que é uma das características principais das aves, a gente vai ver que elas têm ossos bem leves por conta de serem ossos pneumáticos. Então, ossos pneumáticos são ossos que são ocos e eles são basicamente preenchidos por ar. Então, esse osso poroso que a gente chama, ele é preenchido por ar, e isso iguala o peso da ave em relação ao ambiente externo. Então, acaba que ela enche os ossos de ar e ela acaba ficando mais leve por conta disso. Outra característica também são os sacos aéreos. Então, os sacos aéreos vão atuar auxiliando tanto na respiração quanto no voo, já que eles vão se encher de ar. E aí os sacos aéreos eles vão auxiliar na respiração também, uma vez que eles vão estar cheios de oxigênio ali. Então a respiração delas, elas vão respirar batendo, mexendo a caixa torácica. Então acaba que o peitoral ele empurra mecanicamente aqui a, a caixa torácica e aí promove a expiração. E uma vez que isso aqui alarga, promove a expiração. Então elas controlam a respiração por meio do músculo peitoral e da caixa torácica aqui. Lembrando que elas não têm diafragma igual a gente, então diafragma eles não têm diafragma, então o diafragma não tem um músculo embaixo ali separando tórax e abdômen que vai auxiliar na respiração. O sistema digestório delas é completo, então elas vão ter um bico, diferente da gente, a gente não tem bico, né? Então elas têm esse bico córneo, e aí esse bico não tem dentes, então as aves elas não mastigam, elas vão engolir os alimentos, e as aves, tem aves que são onívoras, aves que são carnívoras e aves que são herbívoras, então a dieta é variada. A galinha, por exemplo, é onívora. Se jogar uma galinha para galinha, uma galinha assada, né, ela vai comer sem muitos problemas. Então, quando a galinha, por exemplo, come o milho vai entrar, vai se direcionar pelo esôfago, descendo pelo esôfago, vai chegar no papo. E aí o papo vai ser um órgão, vai ser uma parte do esôfago que se alonga, e ali o alimento vai ser armazenado. Então ele vai se armazenar e vai sendo umedecido para depois ele ser mandado para o que a gente chama de moela. Então a moela é basicamente o estômago das galinhas, então é o estômago que vai fazer a digestão mecânica ali, e aí é comum que as aves elas giram pedras e essas pedrinhas acabam auxiliando a triturar o alimento ali. Então por isso que as aves engolem alimentos inteiros e conseguem digerir bem por conta da moela, e aí a moela é bem musculosa, só vocês lembrarem da moela que a gente faz em casa, com quiabo, com qualquer outra coisa, e aí é um órgão que é super musculoso. E uma vez digerido, então vai ter ação de glândulas aqui, a gente tem o fígado, a gente tem o pâncreas, a gente tem o baço, posteriormente, esse alimento ele vai para o intestino, lá ele vai ser absorvido no intestino delgado, a água vai ser absorvida no intestino grosso e isso tudo vai sair na cloaca. Então a gente já vê uma diferença das aves para a gente aqui, que elas têm cloaca, elas não têm ânus e o órgão reprodutor, seja a vagina ou o pênis. Elas têm uma cloaca onde vão sair as excretas nitrogenadas, as fezes e os gametas. Então tudo sai por um poro só que a gente vai chamar de cloaca. Então a moela e o papo vão ter a moela, a papo vai ser vai participar do armazenamento, a moela na digestão e trituração mecânica do sistema digestório. O sistema respiratório a gente já falou que tem os pulmões
e os sacos aéreos que auxiliam nas trocas. Tem a seringe, que é o órgão que promove o canto. Então a seringe é um órgão localizado aqui na garganta das aves. Então quando o som passa ali na laringe, né? Quando o som passa, na verdade a seringe é chegando nos brônquios ali, desculpa, é já perto dos pulmões, é aqui assim. E aí o som vai passar ali, vão ter alguns músculos e isso vai fazer o canto da ave. Então elas cantam bem, tem papagaios, pistacídeos, etc., que vão imitar as nossas falas também. Então são animais bem inteligentes com um canto bem complexo, que isso aí vai servir para eles atraírem as fêmeas e se reproduzir. E além de identificar, avisar sobre predadores e por aí vai. O sistema excretor deles, as aves não têm bexiga, então a urina delas é processada e liberada rapidamente, e eles vão liberar isso em ácido úrico. Então as fezes da galinha são bem brancas, isso se deve ao ácido úrico, e aí vai junto com as fezes. Então elas acabam liberando o ácido úrico ali junto das fezes. O sistema nervoso é bem desenvolvido, principalmente o cerebelo, e tem órgãos sensores, como o olho é bem desenvolvido, a narina e por aí vai. A reprodução deles vai ser por meio de ovos, então eles são ovíparos, então todas as aves vão colocar ovos, desses ovos vão eclodir filhotinhos. Então a fecundação vai ser interna, elas vão parear uma cloaca na outra, e aí dessa forma os gametas são lançados dentro da fêmea, e o desenvolvimento é direto, então vai nascer um pintinho que já é parecido com a mãe, e ele vai se desenvolver. Uma característica interessante é que existe o dimorfismo sexual, então os machos geralmente são muito coloridos para atrair as fêmeas e as fêmeas têm cores mais camufladas para chocar os ovos. Além disso, o sistema circulatório das aves ele é bem parecido com o nosso, vai ter 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos, então tem 1, 2, 3, 4 cavidades, só que existe uma diferença. Nas aves, a aorta, que é aquela principal artéria do corpo, ela vai descer virando para o lado direito, então está descendo pelo lado direito, enquanto que na gente, que é um mamífero, nossa aorta ela vai virar para o lado esquerdo, então aqui é o lado esquerdo. Lembrando que essa imagem tá, ela é espelhada, então a gente está vendo o contrário aqui, então aqui é o lado esquerdo, aqui é o lado direito, então a veia cava ela vai chegar no lado direito nos mamíferos e a aorta vai virar para o lado esquerdo. Nas aves ocorre o contrário, a aorta ela vai virar para o lado direito. E aí a principal estrutura das aves, que mais diferencia ela das outras, só elas têm, é basicamente as penas. Então as penas elas vão ser compostas por uma raque, que é essa haste, por um cálamo, que é onde a pena se insere ali, e por barbas e bárbulas. Então as barbas são compostas pelas bárbulas, e essas bárbulas têm ganchinhos, então as penas se encaixam, se entrelaçam, e aí elas utilizam um óleo, então tem essa glândula uroprigiana, que vai atuar ali permeabilizando as penas. Então, às vezes é difícil você molhar uma pena por conta desse óleo. Então as aves são bem diversas, tá? A gente tem aves terrestres, aves aquáticas, como os pinguins, mas eles vão para a terra, né, obviamente. Então aves que mergulham, aves que nadam, aves que voam, aves que correm, como os avestruzes, e elas dominam vários nichos. Então a gente tem desde águias predando até beija-flores que se alimentam de néctar. Inclusive muitas aves atuam aí polinizando as plantas, já que elas vão se alimentar do néctar, aí se sujam de pólen e aí vão para outra flor e acabam fecundando aquela flor com pólen da planta anterior. Então as aves é basicamente isso. Lembrando que elas têm escamas, tá? Nas patinhas, então você olha o pé da galinha, é cheio de escama. E é basicamente isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, joga nos comentários e tamo junto. Forte abraço, galera!